Altura para analisarmos em estúdio os temas que marcam a atualidade. É meu convidado Miguel Prata Roque. Miguel, boa tarde, bem-vindo à edição das 12. Eu começo por perguntar-lhe aquilo que muitos pensam, mas que se calhar, eu diria, não têm coragem de falar abertamente sobre isso, e é: justifica-se ou justificou-se trocar António José Seguro por António Costa? Bom, para 70% do eleitorado nas eleições primárias do Partido Socialista justificou-se. Do ponto de vista das sondagens, também é importante nós termos aqui alguma perspectiva histórica, por exemplo, sobre as eleições em 2011. Também nas eleições de 2011 houve um fenómeno curioso, em que as sondagens davam um taco a taco o PS de José Sócrates com o PSD de Passos Coelho, e depois a votação final foi completamente dispar, porque o PSD teve 38% e o PS ficou reduzido a 28%. E, portanto, muitas das vezes as sondagens também são falíveis. Há coisas que parecem evidentes das sucessivas sondagens feitas por várias empresas distintas, que é a circunstância de haver praticamente um empate técnico entre PS e a coligação, e também a circunstância da coligação estar a recuperar votos e o PS, eventualmente, a manter-se estável ou a perder votos em relação... É isso que mostram as últimas sondagens, com a devida validade. Certo, mas isso foi um fenómeno que também aconteceu em 2011 e este fenómeno é curioso, é porque se nós notarmos bem, há dois aspectos do ponto de vista da ciência política que devem ser destacados. Por um lado, nenhum primeiro-ministro em funções perdeu eleições em Portugal, a não ser Santana Lopes. Portanto, se Passos Coelho perder estas eleições... Foi numa circunstância muito própria também. Certo. E, portanto, se Passos Coelho perder estas eleições, será o segundo primeiro-ministro a perder eleições no exercício do cargo. Isto para dizer que, em regra, os partidos que estão no poder e que recandidatam o seu primeiro-ministro, em regra, são beneficiados num ato eleitoral. É claro que estes 4 anos foram 4 anos muito atípicos, que estiveram sujeitos a este programa de assistência económica financeira, a medidas de austeridade muito duras, mas este é um primeiro dado a destacar. Por outro lado, em regra, quem perde eleições é quem está no poder. Não se ganham, diz-se hoje em dia que não se ganham eleições, perdem-se eleições. E, portanto, interessa aos partidos do governo cometer poucos erros. Curiosamente, o que nós temos visto nos últimos meses são os partidos que estão no poder a tentar não cometer esses erros, a estarem quietos, a não apresentarem programa, a não apresentarem medidas, a não apresentarem cartazes e, pelo contrário, a tentarem desviar para o maior partido da oposição esse ónus de fazer perder as eleições. Porque, no fundo, as pessoas estão convencidas de que o Partido Socialista e António Costa ganharão as eleições e que António Costa será primeiro-ministro. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista da estratégia política, está-se a brincar um pouco com este fenómeno, que é tentar fazer uma campanha contra o partido da oposição e, portanto, parece que o governo está a fazer oposição à oposição ao longo desta campanha. Eventualmente, o Partido Mas seria Socialista... de esperar, nesta altura, e não é normal que seja a oposição a tomar, digamos, a dianteira dessas críticas ao governo, até pelas questões que dizia ainda agora e que enumerava, o facto de já ser ou de a coligação ser já governo nesta altura e, portanto, não ter que fazer, digamos assim, uma argumentação, uma justificação ao mesmo nível que a oposição. Eu acho que o Partido Socialista está muito nervoso. Está muito nervoso por 2 motivos. Porque as chagas das eleições primárias ainda não sararam completamente. Há vários apoiantes de António José Seguro que aparentemente estão descontentes com a liderança. Parece-lhe que há algum tipo de, chamemos-lhe, boicote interno que acaba por ser mostrado ou demonstrado através desta confusão dos cartazes. Acho que estas eleições revelam um fenómeno pouco normal nos partidos políticos, porque, em regra, os partidos políticos o que querem é alcançar o poder político para o exercer. E, neste caso, aparentemente, há algumas fações do Partido Socialista que estão pouco interessadas em contribuir para o exercício do poder. Isto, eventualmente, pode, de facto, esfrangalhar o Partido Socialista de futuro. Claro que tudo se resolverá se houver uma vitória eleitoral, porque depois há o apaziguamento normal do exercício do poder, mas é um pouco estranho, porque geralmente os partidos degladiam-se muito um ano antes das eleições, mas depois apaziguam 6 meses antes do ato eleitoral para apresentar um aspecto de unidade e de confiança entre os vários membros do partido. E, portanto, isso é de facto relativamente estranho.
Voltando ao início da nossa conversa e voltando àquela questão, à diferença entre o antigo líder e o atual líder e aquilo que muitos esperariam, e digo-lhe isto e questiono porque são muitas as pessoas que me vão perguntando, então, mas não seria de esperar nesta altura, pelos 4 anos difíceis para o país, aumentos de impostos, perda de receita por parte das famílias, etc., são medidas conhecidas de todos, que nesta altura António Costa já tivesse, e dando o devido valor às sondagens, mas no fundo são a única amostra, é o único pulso que temos da realidade política, mas não seria de esperar que nesta altura António Costa já estivesse, digamos, entre aspas, com a eleição garantida ou quase garantida? E a verdade é que a última sondagem dá uma diferença de 1,5 ponto. Vamos lá ver. Eu estou perfeitamente convencido que ele tem a eleição garantida por estes dados objetivos. É que PSD e CDS juntos, neste momento, têm apenas 35% dos votos, o que quer dizer que há 65% dos votos que não só votam contra este governo, como apoiarão partidos de esquerda. O problema será depois como é que nós vamos testar uma solução governativa que seja estável. E aí é que eu acho que uma das opções entre António José Seguro e António Costa passou pela ideia de que António Costa faria melhor pontes com a esquerda parlamentar, com o Partido Comunista Português, com o Bloco de Esquerda, eventualmente com o Partido Livre, se este vier a eleger deputados. E isso é que, eventualmente, tem-se visto pouco. Tem-se visto pouco porque os partidos à esquerda do PS também se estão a acantonar e, ao mesmo tempo que criticam o governo, criticam também as medidas do PS. Eventualmente, neste período de campanha eleitoral, não seria de esperar outra coisa. E, portanto, eventualmente, só depois do resultado eleitoral é que o veremos. Essa é uma questão importante. Quando Cavaco Silva pede, no fundo, um governo estável, no fundo, Cavaco Silva está, de certa forma, também a agrilhoar-se a esse seu dictate. Porque se o PS conseguir um acordo com o Bloco de Esquerda ao Partido Comunista Português, Cavaco Silva não tem outra forma senão também dar posse a um governo de esquerda parlamentar. Falando de estabilidade política, mas sabemos que muitas vezes a estabilidade política acaba por alastrar-se e provocar ou não a estabilidade ou a instabilidade económica, financeira também, seria desejável, independentemente do partido ou do candidato que vencer as próximas legislativas, seria importante uma maioria ou então aqui um acordo alargado para que não haja, como se costuma dizer, um governo para 1 ano ou 2? Sim. Eu não queria estar a ser demasiado cínico, mas a estratégia de António Costa, quando ganhou a Câmara Municipal de Lisboa, foi precisamente apostar no exercício de uma maioria relativa durante 2 anos. Houve aquela eleição que foi uma eleição transitória quando saiu Carmona Rodrigues e depois progressivamente foi somando votos e foi depois finalmente ganhando uma robusta maioria absoluta. Às vezes o facto de um governo estar em maioria relativa faz com que esse governo tenha que governar melhor, tenha que, no fundo, conquistar mais apoio do eleitorado e, portanto, a desvantagem é que medidas difíceis... Normalmente levam chumbo. Exato. E, portanto, eu diria que se não houver um governo com forte apoio parlamentar, seja do PSD, CDS, seja do PS com um outro partido à sua esquerda, o mais provável, de facto, é que nós tenhamos 2 anos de governação e depois eleições antecipadas, dependendo, obviamente, depois de várias circunstâncias futuras. Depois de toda esta confusão dos cartazes do PS, o António Costa deveria, além daquele pedido de desculpas, deveria ter de alguma forma deixado outra mensagem, uma mensagem de confiança, porque aquilo que fica, e é essa a questão que lhe pergunto, enquanto jornalista, enquanto cidadão, é essa a ideia que fica, é que há alguma confusão no interior do partido, não apenas com a candidatura, mas essencialmente com esta questão dos cartazes, mas pergunto-lhe se não deveria ter sido dada aqui uma mensagem de confiança por parte do líder socialista. Pronto, os cartazes, eu queria distinguir a questão de forma da questão da substância. E do ponto de vista da substância, há que perceber que, no fundo, o que tentou o Partido Socialista foi chamar a si um eleitorado importantíssimo, que é o eleitorado que está neste momento desempregado, e que está desempregado, quer a receber subsídio de desemprego, quer sem receber subsídio de desemprego. E a esse propósito eu queria fazer aqui umas comparações muito rápidas entre 2011 e 2015. Porque o Governo veio brandir recentemente, através de estatísticas oficiais do INE, o número de 11,9% de desemprego alcançado em junho de 2015, que compara com o número de 12,1% em junho de 2011. O problema é que nós depois temos aqui uma franja muito importante
importante de desemprego não oficial. O que é isto do desemprego não oficial? É que há pessoas que são inativos indisponíveis. O que são os inativos indisponíveis? São pessoas que estão desempregadas, mas que não procuram emprego, que já não vão ao centro de emprego. Desistam. Quantas são elas neste momento? Neste momento são 257.700 pessoas, que comparam em 2011 com 143.800. Depois ainda temos outras pessoas que são aquelas que estão na zona do subemprego. Não conseguiram um emprego a tempo inteiro e, portanto, fazem trabalho parcial, os pequenos biscates. Nesse caso, temos 251.700 pessoas, comparando com 147.700. Isto dá um universo de 510 mil pessoas. Aparentemente, o que o PS tentou fazer foi ir buscar a abstenção a estas pessoas, porque um desempregado, em regra, é um abstencionista. É alguém que está, um inativo indisponível, quer dizer alguém que já nem sai de casa para procurar emprego. Se não sai de casa para procurar emprego, também não sai de casa dificilmente para exercer o direito de voto. Pronto. E, portanto, a tentativa do PS, do ponto de vista substantivo, foi essa. Foi ir buscar esse nicho eleitoral. Saiu-lhe o tiro pela culatra, de facto, porque a forma, neste caso, prejudicou a passagem dessa mensagem. Agora, o que eu acho... Como é que fica António Costa, a candidatura de António Costa perante esta, chamemos-lhe este caso, esta confusão? Eu acho que, sinceramente, eu acho que o caso é um caso menor. Há dois aspectos. Os cartazes não chegaram a sair, circularam nas redes virtuais. E, portanto, isto, no fundo, foi uma criação da blogosfera. O eleitorado, sinceramente, os partidos políticos ainda... Os cartazes, desculpe, quais Sim, cartazes? Estes cartazes em relação ao desemprego, em relação aos desemprego... Não foram fixados. São raros os que estão afixados. Mas foram afixados. E, portanto, rapidamente foram substituídos pela cara do secretário-geral do Partido Socialista. Que agora diz que é tempo de confiança. As pessoas estavam de férias. O líder estava de férias. Eu confesso que acho que este é um fenómeno que se esvazia, serve de gozo, serve de pretexto para conversa de café, rápido. Mas suponho que seja algo que se esquece rápido. Ainda assim, provocou a queda do diretor de campanha. Sim. E António Costa vira-se para o vice-presidente da Câmara de Lisboa. Está a procurar agora mais homens da sua inteira confiança. Bom, não se pode dizer isso. A Xen Simões também era alguém de inteira confiança de António Costa, ainda que mais próximo de António José Seguro. Provocava, sabe-se, algumas divergências no seio do PS. Pois não sei, desse ponto de vista não sei, mas foi seu secretário de Estado da Administração Interna, foi sempre um homem próximo, é um homem com ligações quer à facção segurista, quer ao próprio António Costa, portanto desse ponto de vista também parece que era uma pessoa relativamente incontroversa, mas a campanha de facto não estava a correr bem. Não estava a correr bem por força dessa incapacidade de comunicação. O que é que lhe parece que vai ser, ou qual lhe parece que vai ser a estratégia daqui para a frente para, ultrapassado este primeiro episódio, tentar ganhar agora aqui alguma margem, algum terreno face à coligação? Bom, agora temos o fim da silly season e o início da pré-campanha eleitoral. Agora entramos a sério. Portanto, agora é a campanha de rua. Basicamente, isso é algo que me custa mais porque eu acho que vamos deixar de discutir política e vamos passar a discutir quantas pessoas estavam no comício X, Y ou Z. Isso, eventualmente, será isso que fará recuperar o eleitorado ao Partido Socialista, essa mobilização de campanha. Eu, sinceramente, acho que esse estilo de campanha é um estilo que já não convence as pessoas e que serve pouco para discutir a substância da política, mas, eventualmente, é isso que teremos para ver, com a festa no Pontal por parte do PSD. Mas não é isso que antecipa. A política, não é isso que antecipa, Miguel, aquela chamada política antiga, ou seja, vai-se para as ruas, não sei se oferecem uns brindes ou não, mas parece que há menos brindes muito discurso e pouco conteúdo. Sim, isso em princípio é isso que se antecipa. É o que angaria votos. Sim, aparentemente parece que sim. O que é que seria ideal, Miguel? Discutirem-se as medidas importantes para o país, aquilo que poderemos fazer todos nós, portugueses, cidadãos, governo, daqui para a frente, depois de 4 anos tão difíceis? Pronto, durante 4 anos o que nós tivemos a fazer foi a correr a um problema, a um incêndio, e nós agora temos que recuperar a floresta, não é? E, portanto, eu acho que agora o que me parece é que PSD e CDS falaram sempre muito de passado ao longo deste ano, falaram pouco de futuro. O próprio programa eleitoral fala pouco de futuro. Eu acho que era importante que todos os partidos políticos começassem a falar de futuro e, no fundo, sobre uma estratégia de recuperação do país, de recuperação da economia, de recuperação do emprego. Infelizmente, eu acho que nós estamos aqui à espera do resultado eleitoral e depois do resultado eleitoral veremos que tipo de concertos estratégicos é que se faz entre os vários partidos para poder formar governo.
antes das legislativas, seria ideal, independentemente das... E agora peço-lhe que se abstraia das sondagens, Sim. mas seria ideal até por uma questão de confiança interna de todos os cidadãos, ou pelo menos de tentar uma maioria. Os partidos, nesta altura, depois de 4 anos tão difíceis, não faria sentido, por exemplo, uma espécie de governo central, um governo alargado com vários partidos que pudessem dizer, bem, meus senhores, agora vamos estabelecer aqui, vamos esquecer as máquinas partidárias, porque em última análise é disso que se trata, e vamos fazer aqui um acordo a 10 anos, em que durante 10 anos vamos todos tentar conciliar interesses, o interesse do país acima de tudo, e tentar delinear aqui uma estratégia a 10 anos. A partir desse momento, ou a partir desse período, reavaliamos e cada um vai, entre aspas, à sua vida, volta à sua máquina partidária e defende os seus ideais, que muitas vezes na prática sabemos, e o Miguel sabe também quanto eu, que uma coisa é a teoria e depois a prática diz outra coisa completamente diferente e a prática é que acaba por prevalecer. Eu não quero desiludi-lo, mas eu acho que as listas para a Assembleia da República denotam que não é propriamente isso que os partidos políticos tencionam fazer. Porque para isso era preciso que a Assembleia da República fosse composta por um grupo de deputados relativamente independente face às direções partidárias, que tivesse essa capacidade de ser também um foco mobilizador da população. Ou seja, um dos problemas hoje em dia é que quem exerce funções de governo captura o seu grupo parlamentar. Nós vamos ver, qualquer que seja os blocos que formem governo, os deputados, muitos deles sair para irem para o governo e isso diminui a autoridade do grupo parlamentar. E, portanto, era preciso que houvesse, de facto, essa capacidade parlamentar de dinamização da Assembleia da República no sentido desses grandes projetos. Sinceramente, não me parece que seja isso que se avizinha nos próximos tempos. Era bom que o fosse. De qualquer das formas, há pontos de contacto entre os vários partidos, quer entre o programa do PS e dos partidos à sua esquerda em matérias sociais, quer entre o PSD, CDS e PS. E, portanto, eu estas coisas não gosto muito dos chamados pactos de regime. Eu prefiro uma negociação parlamentar lei a lei, mas para isso é preciso, como lhe estava a dizer, deputados empenhados e conhecedores desses mesmos temas. Muito bem, Miguel Prata Roque, muito obrigado pela sua análise nesta edição das 12.